Bom, pessoal, finalmente ela chegou. Finalmente, um dos lançamentos mais esperados em Bíblia de Estudo está aqui na nossa mão. A versão em português, ó, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. E o que a Bíblia de Estudo Thomas Nelson tem de especial que outras Bíblias de Estudo não têm? Por que você deve comprar ela em vez de comprar outras Bíblias? Ou por que você deve ter ela na tua coleção de Bíblia de Estudo? Porque as outras Bíblias de Estudo, como por exemplo a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo Fé Reformada, que é a minha Bíblia preferida, elas tratam muito do quê? De teologia sistemática. Então elas vão te ensinar as doutrinas de uma forma sistematizada, de uma forma magistral. Agora, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ela traz um diferencial para você. Ela vai trazer o quê? Teologia bíblica, onde você vai ver a progressão, a evolução. Eu não gosto muito desses termos, mas a descoberta das doutrinas cristãs de acordo com a evolução, né? Conforme a narrativa bíblica vai acontecendo. Então você vai aprender as doutrinas na Bíblia, e isso a Bíblia de Estudo Thomas Nelson ela tem de uma maneira única, de uma maneira que só ela faz. Eu espero que essa Bíblia seja a primeira de muitas que essa editora traz, porque não sei se vocês sabem, mas muitas Bíblias que você jura que são de editoras nacionais, na realidade são licenciadas da Thomas Nelson, tá bom? Então vamos lá, vamos parar de bobeira, vamos parar de conversa fiada, porque agora, vamos lá, um review sem palhaçada, onde vocês vão aprender, vocês vão conhecer esse material que chegou pra gente, olha que coisa linda, capa azul, olha que coisa maravilhosa. Então vamos lá, Bíblia de Estudo Thomas Nelson, chegou no Nascido de Novo, vamos dar uma olhada nela. Bom, pessoal, aqui está a esperada Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Não sei vocês, mas eu estava esperando muito esse material. Antes de mostrar a Bíblia propriamente dita, deixa eu explicar umas coisas para vocês. Thomas Nelson Brasil. Aqui no Brasil ela não é tão conhecida pelas Bíblias de estudo dela. Eu tenho duas Bíblias da Thomas Nelson Brasil que são meu xodó, todas as formas possíveis. A primeira é a Bíblia de Estudo Integrada, que ela é uma Bíblia que é a melhor Bíblia que você tem para fazer sua leitura em ordem cronológica. A forma como ela coloca os textos paralelos é uma coisa maravilhosa e usa uma cronologia que tem mais consenso academicamente falando, tá bom? Então, você quer ler a Bíblia em ordem cronológica? É essa daqui que você tem que ler. Bíblia de Estudo Integrada, tá bom? Uma nova abordagem cronológica para explorar as escrituras. E a outra, que é meu xodó, que é da Thomas Nelson também, é essa daqui que inclusive eu estou usando no meu devocional, que é a Bíblia do C.S. Lewis. Você tem review dessas Bíblias aqui no Nascido de Novo, vai estar no card aí para você procurar. É uma Bíblia, pessoal, que ela traz o quê? O texto bíblico, eu escolhi a versão NAA, tá bom? Ela te traz o texto bíblico e ela traz o quê? Porções das obras de C.S. Lewis quando tem a ver com a passagem, e tem a ver sim, tá bom? E tem a ver com as passagens, mas você pode saber mais dela onde? No review dela aqui no canal. Olha só, é uma Bíblia que eu tô apaixonado, tanto que é ela que eu escolhi para fazer meu devocional. Tá bom? E ela foi lançada, é um lançamento da Thomas Nelson. Olha que coisa magnífica esse dourado, né? Uma coisa assim de louco, né? Preciso ver, comprar uma capinha para pôr ela, porque levar ela para baixo, para cima, não sei não se vai sobreviver. Tá? Então é isso que a gente, quando a gente pensa em Bíblia de estudo, é isso que a gente vê. Só que a gente tem que entender que a Thomas Nelson é uma das maiores, ela, a Zondervan, é uma das maiores editoras cristãs, para não dizer a maior editora cristã do mundo. Então aí já temos algumas Bíblias que são o quê? Que estão hoje em outras editoras, mas são licenciadas da Thomas Nelson Brasil. Tem essa daqui, ó, Bíblia da Mulher de Fé, que hoje é da Thomas Nelson, mas ela era da Editora Vida. Ó, ela era licenciada pela Editora Vida. Aliás, a Thomas Nelson, a primeira vez que ela veio para o Brasil, ela se chamava Editora Vida. Eles venderam a Editora Vida e hoje eles estão aqui no Brasil como Thomas Nelson Brasil, né? Então essa Bíblia aqui é da Thomas Nelson, a Bíblia da Mulher de Fé. Outra Bíblia famosa que vocês devem conhecer e é da Thomas Nelson é a Bíblia de Estudo Plenitude, ou seja, a Bíblia de Estudo Plenitude, ela é uma das melhores para pentecostais ou carismáticos. Outra também, essa daqui vai ser espanto para vocês. É essa daqui, ó, Bíblia da Mulher, a tradicional, a antiga, também é da Thomas Nelson, tá? Ó, Thomas Nelson Inc., né?
Então, ó, elas são, mas isso era licenciada para a Sociedade Bíblica do Brasil. Outra, pessoal, já prometo, a gente já vai entrar na Bíblia Thomas Nelson. A gente tem a Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI, que também é da Thomas Nelson e é editada pela Editora Vida hoje, tá bem? Então, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, podemos dizer que é o primeiro investimento de peso da Thomas Nelson na área de quê? De Bíblia de Estudo. E eles já chegaram chutando mesmo a porta, já chegaram assim, bom, o que nós vamos fazer? Vamos levar a nossa arma de mais grosso calibre, entendeu? Para trabalhar. E qual é a arma da Thomas Nelson que eles têm de mais grosso calibre? A Bíblia de Estudo Zondervan. É isso mesmo. Mas pastor, o senhor falou que não era Zondervan, que era a Biblical Theology Study Bible. Não é isso. Aí que tá. Mas a Biblical Theology Study Bible é a versão atual da Bíblia de Estudo Zondervan. Olha que coisa maravilhosa. Então, ela é a Zondervan. Então, essa é a versão em português de uma das melhores Bíblias em inglês que eu tenho na minha biblioteca. Ela e a Reformation Study Bible, atual Bíblia de Estudo Fé Reformada, são as Bíblias em inglês que eu mais uso no meu dia a dia. E o interessante é que a Zondervan, ela tem a versão online também. Isso é uma das primeiras Bíblias que trouxe as duas versões assim, como a Reformation Study Bible. Tá bem? Então, pessoal, é uma grata surpresa porque agora eu tenho a Fé Reformada e tenho a Zondervan em português. Pastor, mas não é a Biblical Theology Study Bible, é que não é mais editada como Zondervan, ela é editada como Biblical Theology Study Bible, tá bom? Mas a gente já vai comparar as duas, eu vou provar para vocês isso, tá bom? Então nós temos introduções aos livros, gráficos e diagramas, referências cruzadas, fotos, mapas, a fonte leitura perfeita, tá? Então é uma Bíblia grandiosa que eu trago aqui para vocês. Aqui eu tenho, pessoal, a Bíblia de Estudo NVI. Muitos dizem que a Zondervan é a antiga NVI, tá? Muitos dizem isso, mas eu não tenho a NVI em inglês para comparar. E aqui nós temos Bíblia de Estudo Thomas Nelson, NVI, nova versão internacional. Para quem não sabe, o texto NVI, os direitos são da Thomas Nelson, tá bom? Na realidade, aqui no Brasil é da Editora Vida, porque era Thomas Nelson. Então tá aqui, ó, ela vem nessa caixa maravilhosa. E detalhe, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa daqui, vem aqui, NVI, que eu já vou pegar você para mostrar. Essa daqui é a Zondervan Study Bible, tá bom? E essa é a caixa da Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Aqui a gente tem um ovo de Páscoa. Como assim, pastor? É o seguinte, ó, tá vendo? Isso daqui é uma luva de papel. Agora, olha a textura. Não sei se vocês estão conseguindo ver a textura daqui. É a mesma textura da caixa escolhida para a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Então tem uma referência, digamos assim, a avó da Bíblia de Estudo Thomas Nelson. A mãe é a Biblical Theology Study Bible, que é a mesma Bíblia. Então, olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Fica uma coisa nostálgica. Então a caixa tem o mesmo, utilizaram quase o mesmo papel das duas. Achei muito legal a hora que eu vi isso, tá? Então vamos pôr a Zondervan aqui, a gente já vai mexer mais com ela. Então aqui a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, aí tirando essa caixa não é aquele papelzinho, sabe, cartão. É um papel bom, não é aquele papelzinho cartão, sabe, fininho, que não é esse papel, né? Porque tem Bíblia que eles, vem na caixa, e você vai ver, é esse papel aqui. Não tem nada a ver, é um papel mesmo, como o da Fé Reformada, como o da BKJ, ou seja, a qualidade de impressão da Thomas Nelson realmente é uma coisa assim maravilhosa. O meu é o azul, como é que é? Tem um nome aqui, teu nome é Cheque, capa azul de couro soft, né? Imitação de couro, com preço-ponto, uma coisa magnífica. Deixa eu puxar aqui os dois fitilhos. Tem o fitilho, tem dois fitilhos para Antigo e Novo Testamento. A encadernação, ó, é a encadernação em cinza. Aí a gente vem para uma folha de rosto normal. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, J. Carson, editor geral. General Editor. Vamos pôr um pouquinho aqui de lado, pra gente já ir pegando aqui, ó.
Nieve Zondervan, D.A. Carson, General Editor. Ou seja, editor geral. Tá, ó. Nieve Zondervan, ó. D.A. Carson, General Editor. Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Aí a gente vem para o sumário, construída na verdade da Escritura e centrada na mensagem do Evangelho, né? Aí vem aqui primeiro no Quick Start Guide. Aqui ele começa com o sumário. E, cara, é um sumário muito detalhado, entendeu? Da Bíblia da Thomas Nelson. Entendeu? Eu não sei se a Biblical Theology também é tão detalhado. A Zondervan, ó, Table of Contents, o sumário não é tão detalhado, tá bom? Então a gente tem aqui mapas, gráficos, ilustrações. Então se você quiser, você vem aqui e procura. Eu quero Reis dos reinos divididos de Israel e Judá. Tá aqui no índice, é fácil de você encontrar. Aí a gente vem no guia rápido. A Nive, né, a Zondervan, o guia rápido vem no começo. E é a mesma coisa, ó. O que é essa Bíblia de Estudo? É a mesma coisa. Que recursos esta Bíblia de Estudo pode me oferecer? What do the features of this study Bible offer me? Nossa, a mesma coisa. Aí a gente vem aqui, ó, introduções aos livros da Bíblia, sistema de referências cruzadas, book introductions, cross-reference system, comentários com notas de estudo, study notes. Aqui eles colocam comentários, né? Porque tem aí um pessoal aí, Zé Modinha, que fala que se você quer estudar para valer, não é em Bíblia de Estudo. Entendeu? Se você quer estudar, você tem que pegar comentários bíblicos, porque onde já se viu? Aí vem o Nicodemos e cala a boca de todo mundo falando que ele usa a Bíblia de Estudo para fazer sermão, né? Então aí fica difícil apoiar esses menininhos criados em apartamento, né? Então vamos lá. Comentários, as notas de estudo, mapas, gráficos, ilustrações e fotos, mapas, gráficos, ilustrações e fotos, artigos bíblico-teológicos e a concordância. Está aqui o guia rápido, abreviação e transliterações. Ó. Aqui a gente vem, né? Que lembra que eu falei para vocês que depois vem o Table of Contents, Abbreviations and Transliterations. Pessoal, se vocês prestarem atenção, ó, o projeto gráfico é muito parecido. É que o brasileiro gosta mais de letra serifada. O que é letra serifada? Decorada, que é mais fácil para leitura, realmente mais agradável para ler no papel. Entendeu? Então eles mudaram isso, tá? Ó, abreviações, Antigo Testamento, transliterações, tá vendo? Transliterations, ok? Ó, agradecimentos. Equipe editorial internacional, a equipe editorial. Vamos dar uma conferida, né? Porque às vezes é outra Bíblia. Então a gente vê General Editor, D.A. Carson, Richard S. Hess, Denver Seminary, ó. Richard S. Hess, D.A. Carson, Richard S. Hess, T.D. Alexander e assim por diante. Tá bem? Então é a versão da Zondervan, ó, prefácio do editor, tudo igualzinho. Old Testament Chronology. Cronologia, já vamos pular para o conteúdo, ó, isso aqui é a mesma coisa. Aí vem cronologia do Novo Testamento. É o mesmo material. E aqui eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês, que não é aqui na Zondervan. Eu quero mostrar na Bíblia de Estudo NVI. Na ficha catalográfica da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, eles explicam que alguns materiais foram tirados da Bíblia de Estudo NVI. A Bíblia de Estudo NVI ela tem um caderno em papel couché no começo e ela traz o quê? Uma timeline. Cronologia do Antigo Testamento. Cronologia do Antigo Testamento. É a mesma, só que aqui ela foi redesenhada para Zondervan, tá vendo? É a mesmíssima cronologia, tá? Mas o nosso objeto de estudo não é esse. Aí a gente vem, porque eu já vou agora entrar mais na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, tá, pessoal? É que eu quero mostrar para vocês que é a Zondervan, né? É porque o pessoal fala, porque a Zondervan aí teve umas fofoquinhas com o nome da Zondervan. O pessoal realmente bem mal intencionado, eu ando falando umas besteiras sobre a editora. Só que, eu não compro material da Thomas Nelson porque é da Zondervan. Só que aí ele esquece que os materiais que eles compram das outras editoras, né, é tudo da Thomas Nelson.
Bando de gênio. Aí vem, ó. Introdução ao Antigo Testamento, de autoria do T.D. Alexander. Introdução ao Antigo Testamento, autoria de quem? T.D. Alexander. Ó, vocês conhecem essa foto aqui? Assou. Olha elas aqui. Aí a gente vem para outra página. Assou. É o mesmo. Tá? Então, é a versão da Zondervan Study Bible. Você não precisa da Zondervan. Introdução ao Pentateuco, certo? Uma introdução. Introdução ao Pentateuco aqui, ó. Ó, o Pentateuco. Olha aqui, ó. A mesma, tá? O mesmo mapa da outra página, tá? Ah, mas a outra foto tá diferente. A outra página está diferente. Ah, é? Ah, a imagem aqui, ó. A imagem que está na outra página. Então, é a Zondervan Study Bible. Fico muito feliz porque é uma Bíblia magnífica. Isso não deprecia essa Bíblia, entendam, por favor, tá? Isso não vai depreciar a Bíblia de maneira alguma, muito pelo contrário, me deixa mais tranquilo, tá? Porque aí eu já conheço o conteúdo. Embora a história do Pentateuco pareça distante dos leitores modernos, tanto cronológica quanto culturalmente, e possa parecer com frequência remota e obscura, ela explica com autoridade os estágios iniciais da atividade redentora de Deus no mundo. Manuscrito hebraico do século XV mostra Moisés dirigindo os filhos de Israel através do Mar Vermelho. Olha que legal. Réplica em tamanho natural do tabernáculo, representação artística da Nova Jerusalém, introdução à Gênesis, nome objetivo, texto e autoria, a estrutura, Gênesis e a ciência, Gênesis e a história, Gênesis e a teologia. A gente vê em fé, graça, humanidade. Ó, Gênesis e o Novo Testamento, um esboço de tópicos. Aqui a fonte está menor do que na Zondervan, tá? É porque senão é muito papel, isso aqui fica muito caro, pessoal, para imprimir. Tá? Isso que vocês têm que entender. Eu sei a luta que a Thomas Nelson teve para poder trazer esse material para vocês em um valor que fosse acessível. Entendeu? Porque imagine isso daqui, ó, uma impressão 4x4 cores, totalmente colorida. Não é que nem aqueles falsos coloridos que eles põem um laranja meio estranho. Eles pegam duas cores primárias, junta e dá uma cor extra, vira e dá a impressão que é colorido. Não, isso daqui é 4x4 cores. Por que 4 cores? Tem uma página, então essa página imprime em 4 cores básicas, tá? E a mistura dessas 4 cores dão as outras cores. E então são 4 cores aqui. E aqui atrás também é impresso em 4. Então é 4x4 cores. Tá bom? Então é um material muito bom, muito bonito. A gente vai ler alguns conteúdos. Vamos ver primeiro uma coisa que eu não tenho mostrado tanto aqui, porque o pessoal não estava perguntando. Vamos dar uma olhada no tamanho da letra, pessoal, tá? A letra maiúscula, ela dá 2 milímetros e a letra minúscula 1 milímetro. É uma Bíblia que tem muito conteúdo, tá bom? A Zondervan, ela está no nível do conteúdo da ESV Study Bible, que é a Bíblia assim que dizem que tem o maior conteúdo. Ela briga ali com a ESV para vocês terem uma ideia. Então não tem como ter uma letra grande. Ah, eu quero uma letra ultra gigante. Então você vai virar uma enciclopédia, tá? Aí é como ela é. É em uma coluna, ou seja, mais gostosa de você ler. Então o texto está em uma coluna. Embaixo você tem as notas de tradução. Na lateral você tem uma coluna com as referências cruzadas, que são referências cruzadas muito completas, tá bom? A da Zondervan é a mesma referência, é maravilhosa. Ó, a origem da humanidade. Então você tem o número do capítulo e os subtítulos e 2 colunas de notas de estudo, comentários, notas de estudo. E aí a gente tem o quê? Olha só, pessoal, cada nota, entendeu? Quando ela passa de um capítulo para o outro, então, aqui, ó, eu tenho o capítulo 1, quando chega no capítulo 2, a gente tem um traço marcando e um fundo colorido para destacar do texto bíblico. Notas de tradução, referências cruzadas, tá? Relato da queda. Ó, vamos lá, Gênesis 3, 1 a 24. A queda. Continuando o relato da criação, a história bíblica conta o que deu errado com a perfeita harmonia no capítulo 2 e como o pecado mudou tudo
para que o mundo se tornasse o lugar corrompido que conhecemos. 3:1, serpente. As pessoas no mundo antigo consideravam as serpentes uma fonte de vida longa, de cura e de sabedoria. Mas os israelitas, que estavam familiarizados com os regulamentos alimentares de Levítico, associaram a serpente com animais impuros, Levítico 11:4-2, e que seriam suspeitos. Astuto, do hebraico arum. Esta rara palavra hebraica consiste com uma reputação da sabedoria da serpente, soa como o hebraico para nu, em 2:25, né? O jogo de palavras sugere que a astúcia da serpente aniquilará a inocência simbolizada pela nudez do casal. Tá bom? Tá vendo? Foi isso mesmo que Deus disse? Deus convida o homem a comer de qualquer árvore, 2:16. Mas a serpente nega o que Deus diz, acrescentando a palavra não. Essas mentiras caracterizam o discurso da serpente. Então vai explicar tintim por tintim. Aqui, ó. 2 querubins guardam a árvore sagrada, cerca de 1400 a.C., Chipre. O autor de Gênesis usa imagens semelhantes em 3:24. Redovan, www.biblelandpictures.com, né? Nossa, é .com, agora eu fui snob, hein? Desculpa aí, pessoal. Lista dos reis sumérios, cerca de 1800 a.C., registra reis que reinaram dezenas de milhares de anos antes do dilúvio. Gênesis 5 também registra ancestrais antigos. Aqui, ó, representação artística do tamanho da arca, ó. Aqui uma casa, um sobrado de 2 andares e aqui um campo de futebol. Cronologia do tempo de Noé na arca. Referência ao evento e a data. Tá bom? Ó, 10/2/600, 17/2/600. É o ano, tá? Olha. Maiores alianças do Antigo Testamento. Principais tipos de concessões reais tratados no Antigo Oriente. Bom, vamos pegar um belo pedação. Vamos lá pra frente em Esdras, ó. Estamos em Esdras, ó. Introdução a Neemias. Tem um resumo de Neemias, autor e data, ambiente histórico, gênero, temas principais. Aqui, ó. Parte do muro de Neemias em Jerusalém. Cena da corte de Assurbanipal II, século 9 a.C. Neemias era o copeiro de Artaxerxes. Não é Ataxerxes, era Artaxerxes, tá? Aqui o título em destaque, referências cruzadas. E aqui o texto bíblico e notas de estudo. Ó, Jerusalém, no tempo do retorno dos exilados. Uma torre, parte dos muros de Neemias, construída sobre a estrutura escalonada. Essa Bíblia é maravilhosa. Esther, Salmos. Arabá, terra árida ao sul do Mar Morto. Tabuleta babilônica, citando Nebo Sarzequim e seu título, Jeremias 39:3. Impressão do selo de Gedalias, servo do rei. Provavelmente se refere ao Gedalias de Jeremias 40:5, antes de ser nomeado governador. Ó, assassinato de Gedalias. Muro largo de Ezequias, exemplo de fortaleza. Vista aérea de Tel Judeidé, provavelmente cidade natal de Miqueias. O mapa, ó, região de Cefelá, ó, Zacarias, Malaquias. Para quem vai se espantar que Malaquias não tem apenas Malaquias 3:10, tá? Ó, lista de nomes de colonos judeus usada para tributação em 419 a.C. A lista contém o primeiro nome judeu de homens e mulheres que tiveram de pagar 2 libras de prata para o Deus Javé. Deus diz que o povo estava lhe roubando nos dízimos e nas ofertas, Malaquias 3:8. Contrato de casamento judaico feito em Elefantina, em 449 a.C. Escrever o livro do memorial, Malaquias 3:16, na presença do Senhor, sugere um acordo formal assinado por aqueles que se reuniram, afirmando a fidelidade à aliança. Tá? LK, abreviatura hebraica que significa pertence ao rei. De Malaquias a Cristo. Tá vendo? Toda uma timeline aqui. Época entre os testamentos. Dominação estrangeira em Jerusalém, em Israel. Um papiro grego de Gálatas 1:23. Alexandre o Grande, mosaico de Pompeia. Judas Macabeu perseguindo Timóteo.
Palestina na dinastia dos Macabeus e Asmoneus. Período Macabeu-Asmoniano. Grande pergaminho de Isaías dos manuscritos do Mar Morto. Para quem pensa que os pergaminhos eles escreviam, né, no comprimento, grande pergaminho, né? Vista aérea de Qumran em suas cavernas. Sala principal da sinagoga de Delos, na Grécia. Foi sugerido que o uso dessa sinagoga começou no século II. Joséfo, partidos religiosos, diversidade, saduceus, essênios, fariseus, zelotes, Moisés e os 10 mandamentos, fariseus questionam Jesus. Aí a gente vem com a timeline, o mosaico do século VI, de um Cristo guerreiro. Muitos judeus na Bíblia procuravam um Messias real, guerreiro, no modelo de Davi, a quem Deus usaria para trazer seu reino final. Então, a cronologia do Novo Testamento, aí vem introdução ao Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, uma foto dos Sinaíticos, aqui introdução aos Evangelhos e Atos, muito bem feito. Introdução a Mateus, o esboço de Mateus, e aí a gente vem no Novo Testamento. Dinastia Herodiana, para entender quem era Herodes. Herodes o Grande, aí tem Herodes Filipe II, Arquelau, Aristóbulo, Herodes Antipas, Herodes Filipe, aí de Herodes Antipas vem Herodes Agripa I, Herodias, aí vem quarta geração, Drúzila, Herodes Agripa II, Berenice e Salomé. O Templo de Herodes, uma ilustração muito bem feita. Jesus na Galileia. Lembrando, pessoal, que a Bíblia tem 2 fitilhos, tá? Do Antigo e Novo Testamento. João Batista decapitado. Vista aérea de Magdala, Magadã, lar de Maria Madalena, região onde Jesus passou parte do tempo, Mateus 15:39. Em 2009, as ruínas de uma sinagoga do século I foram descobertas. Cesareia de Filipe. Inscrição grega que proíbe o gentio entrar no pátio interior do templo. Gostou, né? Seitas judaicas, aqui de novo, fariseus, saduceus, essênios e zelotes, reforçando o ensino lá da introdução. Jerusalém durante o ministério de Jesus, tudo colorido. Uma inscrição romana do século I encontrada em Cesareia Marítima confirma Pilatos como governador da Judéia. Terra Santa no tempo de Jesus, introdução a Marcos. Vamos correr. 1 Coríntios, 2 Coríntios. As introduções separadas, tá? Para você que é aluno do Bacharel Livre em Teologia. Porção do altar Arapaces, exposto no Museu do Vaticano. Homens vestem túnicas cobertas por togas. Paulo aguarda seu novo corpo, desejando ser revestido por sua habitação celestial. 2 Tessalonicenses. Tessalônica nos dias de Paulo, Porto, e aqui a cidade. 2 Tessalonicenses, Imperador Romano Calígula. 1 Timóteo. 2 João. Relevo de pedra de Ixtimia, que retrata um atleta vitorioso com suas coroas. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes que sejam recompensados plenamente. 2 João, verso 1. O presbítero. O presbítero, introdução ao autor, a senhora eleita dos meus filhos. Provavelmente refere-se a uma igreja local e seus membros, e não a uma mulher cristã com o peso de seus filhos. Carta grega em papiro. Você viu que eles mostraram muito papiro, né? Manuscrito do Mar Morto de 1 Enoque, introdução ao Apocalipse. Os símbolos auto-interpretados em Apocalipse. Está chegando no final, pessoal, aguenta aí. Lista de perversidades. Contexto do Antigo Testamento para as 2 testemunhas de Apocalipse. Vou correr aqui, peraí, que tem os estudos teológicos. Apocalipse 22, a gente termina com o paraíso restaurado. A gente tem tabela de pesos e medidas, artigos bíblicos teológicos, são vários, viu, pessoal? História da Bíblia, como o Evangelho sobre Jesus é central, a Bíblia e a teologia, círculo hermenêutico, exegese, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática, teologia pastoral. Ou seja, tudo aqui, círculo de retorno. Uma visão bíblica teológica da Bíblia, a glória de Deus, a criação, o pecado, a aliança, a lei,
o exílio e o êxodo, morte e ressurreição, concordância temática. E aí, no final, um conjunto de mapas muito bonitos, muito bem feitos pela Thomas Nelson, mas não é em papel couché, tá? É no próprio papel Bíblia, o que também não é problema, né? Então esta é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Bom, essa foi a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, um verdadeiro presente para o mercado brasileiro. Uma Bíblia que já está há o quê? Uns 4, 5 anos. Antes de eu ser casado com a Vanessa, essa Bíblia já estava nos projetos da Thomas Nelson. Aí veio pandemia, o projeto teve que ser adiado. E a gente aqui que nem maluco esperando a nossa versão da Biblical Theology Study Bible, que é a Bíblia de Estudo Zondervan, a NVI Zondervan. Então é isso. Um presente para o mercado. Pessoal, quer comprar a Bíblia de Estudo Thomas Nelson? Eu recomendo para você. É um material excelente para a tua biblioteca, por quê? Para você entender a evolução das doutrinas cristãs enquanto lê a Bíblia. Olha que maravilha. Ou seja, a progressão da revelação, a progressão da doutrina no texto bíblico. Olha que maravilha. Por quê? Porque você acha o quê? Que Deus vai falar com a gente da mesma maneira em todo o tempo? Não. Quando nós somos pequenininhos, ele fala de uma determinada maneira. Quando nós estamos amadurecendo, ele fala de uma determinada maneira. E isso é o que a teologia bíblica fala pra gente. Porque lá em Gênesis, quando as coisas estavam começando, Deus falou com o homem como alguém que estava falando a um recém-nascido. Quando chega em Apocalipse de João, ele já está falando de um adulto para outro adulto. Por mais, né, digamos assim, que seja, ele já está falando com uma criança de 1 ano. Em Gênesis está falando com um recém-nascido. Em Apocalipse já está falando com uma criança de 1 ano, porque ele é todo poderoso, ele é perfeito, ele é grandioso, soberano em todo poder, sabe todas as coisas, coisas atuais, coisas futuras. Então não tem como ele conversar com a gente de tete a tete. Ele tem o quê? Que conversar com a gente como nós conversamos lá com o bebezinho. Então vem, Bíblia de Estudo Thomas Nelson, um material maravilhoso que você vai aprender muito da palavra de Deus. Recomendo para você e recomendo sem reserva, tá bom? Ah, recomendo mas não. Se você tiver condições, tenha Bíblia de Estudo Thomas Nelson, um lançamento muito esperado, um lançamento que eu estava esperando, que eu estava maluco por ela. Tá bem? Então espero que vocês tenham gostado desse review. E ó, não se esqueça, teologia bíblica a gente ensina lá no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, tá bom? Onde você estuda todos os livros da Bíblia, você estuda todos os livros, estuda a Bíblia como você nunca imaginou. Estuda inclusive nas línguas originais, grego, hebraico, vai aprender crítica textual, quais são os melhores textos. Ou seja, vem estudar teologia com a gente, o link está aqui na descrição. E ó, sem a Vanessa saber, o link que está aí na descrição tem um desconto que eu não dou para ninguém, tá bom? Então vem aqui, clica aqui, vem estudar com a gente e ainda ganha o curso de capelania completo, tá bem? Vem aqui, vem estudar com a gente, que Deus abençoe demais a sua vida. Até a próxima. Eu te amo em Cristo Jesus. Fica com Deus.